incumbido de trazer essa mensagem a todos, uma palestra, vamos dizer assim, um tema hoje que foge do escopo padrão da escola dominical, né? Hoje a gente vai tratar sobre um tema específico, um tema sobre política. Em 2017, vésperas ali das eleições de 2018, que foram um marco para o nosso país, né? Eu tive a oportunidade de, no encontro da UMP, tratar a respeito do tema, juntamente com meu pai à época. E para o pessoal da UMP ali, a gente conseguiu de uma forma bem completa uma abordagem histórica, ideológica a respeito das nuances políticas à época. E recebi o convite para tratar hoje com toda a igreja, no mesmo molde que foi feito à época, e um conhecimento que considero ser fundamental para todo cristão, uma vez que a política interfere diretamente naquilo que nós vivemos aqui dentro da igreja e interfere na nossa fé. E vamos conversar um pouco a respeito disso hoje. É um tema denso, é complicado, envolve muita abordagem histórica, ideologias, mas vamos tentar descomplicar ao contar a história e, claro, aberto a dúvidas, a gente tenta responder na medida do nosso conhecimento, que, claro, é limitado, mas tenhamos aqui um momento de fato proveitoso de enriquecimento, de conhecimento, uma vez que a falta de conhecimento nos faz perecer. E com relação à política, isso não é diferente. Então, por que tratar sobre o tema de política na igreja? Em primeiro lugar, porque nós temos eleições se aproximando. No próximo domingo, dia 6 de outubro, nós temos o primeiro turno das eleições municipais, onde prefeito e vereadores serão eleitos. Um adendo importante para as eleições desse ano, uma informação aos irmãos, caso não estejam ainda cientes, que a eleição de PH desse ano tem uma parte a mais, onde os cidadãos de Belo Horizonte devem votar também pela manutenção ou não da bandeira de Belo Horizonte. Não sei quanto isso está sendo divulgado, mas que os irmãos já estejam cientes de que nas urnas eletrônicas aparecerá, para que os irmãos votem a respeito disso. Segundo turno das eleições marcado para o dia 27 de outubro, caso aí a disputa pela prefeitura não se encerre no primeiro turno. Por que devemos tratar sobre esse tema? Porque nós devemos estar cientes de quem está no poder, daquilo que essas pessoas que estão no poder acreditam, daquilo que elas prometem fazer e se isso é capaz de interferir negativamente ou, claro, positivamente nas nossas vidas. Isso afeta a igreja e espero conseguir direcionar para os irmãos e fazer com que os irmãos compreendam a importância disso à medida que a gente passe aqui pelo contexto histórico chegando até os dias atuais. É importante que a gente conheça adequadamente a história para que os erros cometidos no passado não sejam novamente cometidos por nós. Ainda mais em tempos atuais, onde a verdade não é mais absoluta. A gente vive um período em que a verdade é relativa e a verdade depende do ponto de vista da pessoa que conta a história. Passaremos por isso uma vez mais. É claro que nós acreditamos numa verdade absoluta, a nossa verdade absoluta, nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Mas a sociedade em que vivemos não compartilha da nossa crença. E existe uma verdade hoje relativa, cada um possui a sua própria verdade. Quantas vezes já não escutamos isso por aí? E precisamos entender a gravidade disso. A verdade é uma só, a verdade, por definição, é absoluta. Então, para a gente começar a entrar de fato no tema, eu preciso explicar para os irmãos o que é política primeiramente. O que é política? Por definição, é algo relacionado a grupos sociais que integram a polis. Vamos por partes para que a gente consiga entender então essa definição. O que é polis? Polis é uma cidade grega onde se deu as primeiras mostras de democracia, isto é, de uma representação popular
capaz de tomar decisões em conjuntos para a governança daquela cidade. Então, na Grécia Antiga, as polis eram as cidades gregas, Atenas, entre outras cidades. Existia um espaço público, uma praça denominada Ágora, onde os representantes populares se reuniam e debatiam questões relacionadas à sociedade, a fim de tomar diretrizes a serem seguidas. De fato, algo muito parecido com o que a gente tem hoje em dia a respeito da política, onde daqui a uma semana nos reuniremos em votação para decidir sobre o futuro da nossa cidade. Contudo, não era bem toda a população que participava nesse momento das polis gregas. Um dos muitos momentos que a gente vai tratar aqui hoje sobre como a história é manipulada é nesse aspecto que, por mais simples que seja, a gente aprende que é o exemplo perfeito da democracia representada na Grécia Antiga. Mas, no contexto da época, apenas uma elite participava desses momentos. Então, nunca foi um movimento de toda a população à época. Hoje em dia, a gente vive sim um momento em que todos, aqueles acima de 18 anos, acima de 16 que desejam, conseguem participar da política. Mas a origem do termo não foi cunhada sob esse pretexto. Uma elite, considerada superior em relação aos demais, é quem tomava as decisões políticas para toda aquela cidade. O dicionário Oxford, ele traz as seguintes definições a respeito de política: arte ou ciência de governar. E, em segundo lugar, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Então, aqui, através do dicionário, a gente consegue perceber uma relação clara do conceito de política com a formação de um Estado, isto é, de um governo. E isso já era observado nas civilizações antigas, na civilização grega, por exemplo, das polis. Então, o conceito de política está diretamente relacionado com o conceito de Estado enquanto uma organização e o conceito de governança. E aí a gente precisa entender, então, qual que é o poder da política sobre a vida dos indivíduos. E para isso, existe uma teoria denominada Teoria dos Três Poderes. Pode deixar no anterior. Teoria dos Três Poderes. O poder filosófico, o poder econômico e o poder político. Trataremos sobre os três para que a gente consiga entender o que cada um de fato representa e a importância de um sobre o outro. Em primeiro lugar, a gente tem o poder ideológico, o poder relacionado às ideias, a capacidade de influenciar o indivíduo a partir de uma ideia. Coloquei a imagem de um filósofo para exemplificar o poder ideológico, porque esse tipo de poder é exercido por meio de filósofos, por meio de cientistas, por meio, inclusive, da igreja, porque são instituições que conseguem, por meio de ideias, alcançar uma influência sobre a vida das pessoas. Esse tipo de poder é muito importante, mas não é o tipo de poder mais forte, e a gente vai entender o porquê. O segundo tipo de poder é o poder econômico. Pode passar. E aí eu coloquei a imagem de um patrão malvadão, muito representado aí por alguns grupos sociais. E o poder econômico diz respeito ao poder que uma pessoa consegue exercer sobre a outra por meio das suas posses, por meio da sua riqueza. Existe uma relação clara de dependência relacionada ao poder econômico. E basta pensar num patrão de uma empresa, dono de uma empresa, e os empregos que ele oferece. Nós, que somos funcionários, empregados, dependemos do nosso patrão para que nós tenhamos o nosso sustento. Então, ele exerce sobre nós um tipo de poder denominado poder econômico. Esse tipo de poder é um poder muito forte. Eu acredito que os irmãos concordem comigo quando eu falo isso, porque todos nós dependemos, em algum grau, dos nossos trabalhos e do recurso financeiro que é oriundo deste. Mas
este também não é o poder mais forte. O poder mais forte é o poder político que vem na sequência. E por que o poder político é o poder mais forte? Porque o poder político é o único capaz de usar a violência de maneira legítima. Como assim? O que eu estou dizendo com isso? Porque um governo ele é autorizado a agir com violência sob qualquer pretexto de seu interesse e não há quem o impeça. E o exemplo maior disso, e simples de entender, é o exército. Vamos pensar num país e o poder político representado ali pela figura do presidente de todo o Congresso. Eles têm autoridade sobre o Exército Nacional. E isso permite com que eles ajam coercitivamente, com força, com violência, para combater qualquer tipo de crimes no território, mas isso também nos permite, às vezes, realizar injustiças utilizando da violência, porque eles detêm tal poder. Mas é fundamental que a gente tenha em nossas mentes que a violência, nesse caso, não é estritamente física. Eu não estou dizendo aqui que eles têm única e exclusivamente a capacidade de nos agredir fisicamente, de causar danos à nossa saúde, mas de nos agredir moralmente, inclusive, intelectualmente, inclusive, porque o poder político tem a capacidade de produzir as leis às quais devemos seguir. E muitas vezes essas leis não são em nosso favor, mas a autoridade são eles que possuem, eles têm a violência como forma legítima, seja ela física ou não, mas é importante destacar que de forma física ela também acontece. Ok, ficou claro então essa ideia dos três poderes? A gente tem o poder ideológico, que é aquele poder relacionado às ideias e à capacidade de influenciar uma pessoa a partir das ideias. O poder econômico, que é aquele relacionado às necessidades financeiras, muito relacionado ao seu trabalho, porque é de onde você extrai o recurso financeiro. E o poder político, que é aquele das autoridades que governam o nosso país e o único dos três poderes capaz de exercer a violência contra alguém de maneira legítima. O seu patrão, o seu empregador, ele não pode agir, te agredir fisicamente, por exemplo, porque ele está sujeito às leis do poder político, exemplificando para os irmãos a relação entre os três poderes e o grau de influência de cada um deles. E é muito importante que a gente entenda isso, então, da força do poder político, porque isso deve nos fazer pensar duas vezes antes de votar em alguém que vai poder usar tal violência contra nós, certo? Tenham isso em mente e a gente vai conversando um pouco mais a respeito disso conforme a gente for passando aqui. Pode passar, por gentileza? E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, para que a gente continue a partir daqui. Tenho certeza absoluta que a maior parte de vocês já escutou em algum momento sobre direita e sobre esquerda. E aqui vale destacar um ponto que em momento nenhum aqui eu farei propaganda política de nenhum candidato, seja ele para qual cargo for. Mas com relação às ideias, a gente precisa debater aqui no dia de hoje. Então eu pergunto para os irmãos, gostaria que, por gentileza, me informassem o que vocês pensam, o que vocês entendem como sendo de direita e de esquerda. Até porque é um conceito que muitas vezes é deturpado, é simplificado, e isso leva a um desconhecimento real do que se trata tais termos. Alguém? Quando alguém fala em esquerda, o que os irmãos entendem por esquerda? Ninguém? Sobre direita? Beleza. Bom, a origem dos dois termos remonta à Revolução Francesa no século
poder político se reunia em função do rei e do seu parlamento, e existiam grupos diferentes que se assentavam em posições diferentes no Congresso. Um grupo que se sentava à esquerda tinha uma certa ideologia, isto é, uma forma de pensar política, e um grupo que se sentava à direita com um outro tipo de pensamento, uma outra forma de pensar política. E, claro, um grupo no centro, que era o meio termo entre os dois povos. À época, o grupo à direita era um grupo tido como conservador, que optava por manter a organização do poder da sociedade francesa à época como uma monarquia. E à esquerda, um grupo revolucionário que tinha como interesse derrubar a monarquia francesa. A história aconteceu na França no século XVIII. O grupo à esquerda acabou tomando o poder, o rei foi destituído e morto, a direita foi morta, todos os indivíduos que compunham o grupo à direita foi perseguido e morto, a esquerda tomou o poder e ficou por um bom tempo no poder francês. Mas o conceito de direita e esquerda ele sofreu uma alteração ao longo do tempo, e hoje, quando a gente trata sobre direita e esquerda de forma simplificada, se refere única e exclusivamente a um contexto econômico. A gente ouve falar muito por aí, tal candidato é de direita, tal candidato é de esquerda, tal partido é de direita, tal partido é de esquerda. E muitas vezes, taxá-los dessa forma é muito simplista e ineficaz. Direita e esquerda, repito, trata hoje sobre uma questão econômica. A forma como os indivíduos veem a melhor maneira de se governar uma sociedade economicamente. À direita, um grupo que entende que para que o país se desenvolva, que a economia cresça, é necessário que haja liberdade para trabalhar, para empreender, e que o Estado não deve, isto é, o governo não deve participar de forma ativa e autoritária sobre o contexto econômico. À esquerda, de forma antagônica, a gente tem um grupo que acredita que para que um país se desenvolva, é necessário que o governo atue diretamente na economia, controlando-a em todos os aspectos, garantindo, entre aspas, que o indivíduo seja protegido por meio do trabalho do governo. Mas, como eu disse, para colocar em pauta a discussão política, isso é muito pouco, porque primeiramente por questões econômicas a gente não consegue definir precisamente o que seria um bom candidato para a gente, aquele que de fato compactua com as nossas ideias. E para isso o correto é que a gente coloque um novo crivo a essa discussão, e aí pode passar o slide, e em vez de trabalhar com uma linha em direita e esquerda, a gente trabalha em padrões, separando essa linha por um novo crivo, o crivo da moral. E aí sim a gente consegue agora colocar tal partido, tal candidato em um lugar mais específico que nos permita de fato entender aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, e assim entender se de fato está de acordo com o que a gente deseja para um governante, para alguém que tenha o poder sobre nós. Beleza. O que é esse crivo da moral, então? A gente tem ali 4 quadrantes: o azul, o vermelho, o verde e o amarelo. Na linha horizontal, a gente tem direita e esquerda, partindo desse pressuposto econômico que eu conversei com vocês. De um lado, uma liberdade econômica, do outro, o controle do Estado sobre a economia. Na vertical, a gente tem o crivo da moral, e a gente consegue, acima da linha horizontal, tratar sobre um modelo conservador de ideias, conservador de costumes, e abaixo dessa linha, tratar sobre um modelo liberal. Aqui começa a entrar um pouco mais no território da igreja, porque aqui as ideias começam a conflitar diretamente com
com aquilo que a gente acredita. Uma coisa que eu não posso de maneira nenhuma cobrar dos irmãos é que os irmãos sejam especialistas em economia para entender se um lado ou outro é o melhor. Apesar de que existem diversos estudos que apontam a superioridade de um lado sobre o outro. Mas não somos especialistas nisso, não dedicamos tempo à economia. Mas nosso dever como cristãos é estar muito, mas muito atentos naquilo que diz respeito à moral. Se aqueles a quem colocamos no poder defendem aquilo que de fato nós acreditamos como certo. Então, acima da linha, nós temos conservadorismo e colocamos nós como conservadores, porque desejamos conservar a moral e os bons costumes, aquilo que desde pequeno fomos ensinados como correto e que dia a dia temos visto ser condenados pela sociedade atual, contestados e infelizmente podemos perceber o quanto essas verdades já não são verdades para a maior parte da população. Pode passar o primeiro? Para que os irmãos comecem a entender então tipos de pessoas que ocupam cada um desses espaços, eu coloquei fotos de algumas personalidades históricas ou então de alguns movimentos que representam bem cada uma dessas partes do espectro político. A primeira foto ali está ruim de ver, mas salvo engano é de Joseph Stalin. Alguém conhece Stalin? Já ouviu falar em Stalin? Sim. Stalin foi um governante da União Soviética, assumiu o poder na década de 20 e deu continuidade, melhor dizendo, ao movimento comunista na União Soviética, permanecendo no poder aí por quase 40 anos, sendo responsável, a gente vai tratar a respeito disso posteriormente, por milhões de mortes no regime, por um problema inerente da doutrina que eles acreditavam. O socialismo, o comunismo, que é parte do que Stalin representa, é um modelo que economicamente está à esquerda, porque o Estado tem total influência sobre as questões econômicas, mas com relação a itens morais, se comportava de maneira conservadora, principalmente se comparado com o que a gente observa hoje. Isso vai ficar um pouco mais fácil de entender daqui a pouco. A próxima personalidade, já representando a direita conservadora, é Margaret Thatcher, que foi comandante aí da Grã-Bretanha e da Inglaterra por um bom período no século passado. Acreditava numa liberdade econômica como sendo um sucesso para questões financeiras do país e defendia questões morais conservadoras. Já descendo para a parte de baixo, do que a gente chama de liberais, a gente tem aí no Brasil um movimento, foi conhecido como Movimento Brasil Livre, que defende um Estado que não intervém na economia, mas que entende que o Estado também não deve intervir em outras liberdades do sujeito. O sujeito deve permanecer totalmente livre. E quais são essas liberdades que são amplamente tocadas hoje em dia? Questão de liberação das drogas, questão de aborto, questão de permissão do casamento homoafetivo. Então eles entendem que o Estado não deve interferir na vida do indivíduo de forma nenhuma. Nem em questões econômicas, nem em questões morais, cada indivíduo deve ser livre para fazer o que bem entender. Já no outro lado do espectro, o que a gente observa claramente no Brasil de hoje em dia, perfeito. A foto representa uma bandeira do arco-íris, uma parada gay. É um movimento político hoje no Brasil muito forte, que entende a necessidade que o Estado tem de controlar economicamente o país, mas que deve permitir que o indivíduo seja livre e todo tipo de liberdade possível. Aqui entra o nosso principal ponto de crítica. A gente deve criticar toda a parte de baixo do espectro, mas especialmente essa parte que, além de defender essas liberdades, atuam de forma extremamente crítica contra a fé cristã. E trataremos também um pouco mais sobre isso. Deu para entender, os irmãos, quando a gente fala em direita e
esquerda, a gente está falando sobre uma visão econômica, de liberdade para empreender ou de controle estatal na economia, mas para a gente ter um debate mais efetivo é necessário adicionar um novo crivo a essa discussão, que é o crivo da moral. E aí a gente separa os grupos, entre grupos conservadores acima e grupos liberais abaixo. Mais uma vez reafirmo, enquanto cristãos, nós nos portamos dentro desse espectro político como um grupo conservador e pretendemos conservar principalmente a nossa fé. Pode passar. E agora a gente entra numa parte um pouco mais densa. Tentarei tornar isso mais simples para que todo mundo consiga acompanhar no raciocínio. Aqui a gente entra numa questão histórica que deu origem à esquerda, como a gente observa ela hoje. Um sujeito denominado Hegel, nos séculos passados, criou uma teoria a respeito do desenvolvimento das sociedades ao longo da história. Ele entendia que a sociedade evoluía de uma maneira progressiva, gradual, lenta, se tornando cada vez mais desenvolvida em diversos aspectos, incluindo aspectos intelectuais. Essa teoria recebeu o nome de materialismo histórico e dialético. O nome não importa, importa que a gente entenda o que ela diz. Uma ideia é construída a partir do debate entre duas teses. Uma tese sobre alguma coisa, essa tese ela é contestada, isso é uma antítese, e a partir desse conflito de ideias entre uma tese e uma antítese, se tem uma conclusão, a que chamamos síntese. Posteriormente, essa síntese vai ser novamente contestada por uma nova antítese, uma nova conclusão vai ser estabelecida, teremos uma nova síntese. E assim, ao longo da história, a história vai evoluindo a partir de constantes conflitos de ideias, com novas conclusões sendo alcançadas, e entendia-se que essas conclusões eram cada vez melhores, mais sábias, mais racionais, e a história da humanidade estava progredindo até o momento em que ela se tornaria plenamente desenvolvida. Um outro indivíduo, chamado Feuerbach, adiciona um tempero especial a essa teoria, ao dizer que, em determinado momento da história, o homem cria um Deus como forma de justificar algumas dessas ideias que eram conflitadas e não se tinha resposta. Então esse filósofo diz que Deus é uma invenção humana para justificar alguns pontos que não se tinha resposta, e aí conclusões foram então formadas a partir disso. Como todo o processo da história, hoje em dia a gente observa inclusive a existência de Deus sendo novamente contestada para que outra conclusão seja estabelecida. Então, utilizando a base do pensamento de Hegel, que é essa, das ideias sendo contestadas, conclusões sendo obtidas e esse processo se repetindo ao longo da história, Feuerbach diz que a criação de Deus foi um passo desse processo na história. E essas duas coisas juntas foram fundamentais, deram o ponto de partida para que o indivíduo denominado Karl Marx criasse uma teoria que mudaria a história da humanidade para sempre. Karl Marx utiliza a base de Hegel para o desenvolvimento da história e diz que a engrenagem, o motor para essa evolução progressiva é a luta de classes. O que é a luta de classes? Indivíduos que ocupam posições sociais diferentes, uma posição social à elite, uma posição social inferior, estão constantemente em conflito, em luta, e sempre há um opressor e um oprimido. Ao longo da história, ele coloca inclusive naquela espiral progressiva alguns momentos da nossa história que refletiram diretamente
a luta de classes. Em algum momento, a gente tinha como classe dominante, opressora, uma aristocracia, um grupo da elite que tinha poderes econômicos à época e poderes políticos também. Isso a gente pensa na Grécia Antiga, o exemplo que eu dei das polis, do início da democracia. E de outro lado, como classe dominada, a gente tinha os plebeus, que eram aqueles trabalhadores que não tinham grandes posses. A partir desse conflito, surge, por exemplo, o cristianismo como sendo uma síntese, de forma a justificar que existem classes sociais diferentes e que as pessoas deveriam entender essas classes sociais diferentes, não se revoltar com isso, por exemplo, e surge então um novo modelo de organização da sociedade. A gente tem na Idade Média ali, o que a gente aprende na escola, a relação do feudalismo, senhores feudais, donos de castelo, e aqueles seus subordinados, os seus vassalos, os seus camponeses que trabalhavam para ele. E a história novamente tem um novo ponto de síntese, uma nova conclusão, que seria o surgimento das indústrias. E a partir do surgimento das indústrias, agora a sociedade tem os donos de indústrias, os patrões e aqueles trabalhadores operários. A partir dessa construção da história, Marx inicia um esforço muito grande para fazer saber ao proletariado, aos trabalhadores, a sua condição de dominados, para que eles então pudessem se revoltar e provocar a revolução, denominada Revolução do Proletariado. Essa é a base da doutrina comunista, doutrina socialista, para que os irmãos novamente entendam então o que a gente trabalhou até aqui. Hegel trabalha a ideia de que a sociedade se desenvolve a partir de constantes conflitos de ideias e novas conclusões sendo formadas. Marx utiliza essa ideia de Hegel, dizendo que o que faz essas novas conclusões sempre é a luta de classes, sempre é o conflito entre uma classe dominante e uma classe dominada. E que, em determinado momento da história, utilizando o conceito de Feuerbach, Deus foi um artifício criado pelo homem para justificar a exploração de um grupo sobre o outro. Porque a Bíblia nos ensina sobre sujeitar a autoridade, entender a nossa posição, entender que a nossa vida não é desse mundo, mas é do próximo. Tudo isso que a Bíblia ensina, que a fé ensina, é artifício suficiente para colocar na cabeça das pessoas a ideia de que elas não têm que se revoltar com a situação com que vivem nesse mundo, porque não é isso que Deus deseja. Marx então critica diretamente essa ideia, critica diretamente a fé, dizendo inclusive que a religião é o ópio do povo, fazendo com que o povo permaneça no seu estado de dominação, não se rebele, não assuma o poder e não promova o desenvolvimento, aquele considerado como sendo adequado para a sociedade. Marx acreditava que o ápice da sociedade, o desenvolvimento máximo de uma sociedade, seria o momento em que o poder seria assumido pelo povo, em que não mais houvesse um governo sobre o povo, mas que o povo, como um todo, assumisse tal poder e governasse em função de si mesmo. Uma ideia que parece absurda se a gente for olhar de forma racional. Parece impossível que o Estado como conhecemos hoje seja extirpado, seja destruído, e que uma forma de governo em que todos consigam participar da mesma forma, reine, seja ativa entre todos nós. Mas essa era a base da teoria marxista, e a teoria marxista serviu como base para diversos regimes que surgiram aí no século passado, em todo o mundo. Pode passar? Ok. A teoria marxista, o primeiro regime que de fato colocou em prática aquilo que a teoria acreditava, foi o regime russo da União Soviética, que eu mencionei anteriormente sobre Stalin. Lenin reuniu um grupo da elite da época,
em 1917, tomou o poder da Rússia das mãos do rei, o czar, e implantou um regime comunista naquele país. Anos depois, Lenin morre, Stalin assume o poder e continua o processo iniciado por Lenin naquele país, tornando a União Soviética uma potência mundial, inclusive por um grande período de tempo, implantando o regime comunista. Economicamente, como eu havia dito anteriormente para os irmãos, um regime de controle intenso do Estado sobre a economia. É importante que todos entendamos, se eu falei que eles acreditavam que o ideal era que não existisse um Estado, que todos tivessem o poder de forma simultânea, para que isso fosse possível, eles acreditavam num período prévio necessário, denominado socialismo, para que se atingisse posteriormente o comunismo, onde o Estado deveria ter total controle sobre tudo, para preparar o ambiente para que não existisse mais um Estado. E aí, novamente, a gente precisa pensar na inviabilidade disso, uma vez no poder, muito dificilmente essa pessoa abriria mão do poder. Stalin, então, com um poder centralizador, dá vazão ao socialismo, à União Soviética, às suas ideias. Contudo, o sistema fracassa, o sistema utópico, né, que a gente fala, isso de ser impossível, economicamente impossível. A União Soviética faliu em determinado momento, não tinha dinheiro, o pessoal passava fome, estima-se aí mortes de cerca de 20 milhões de russos à época do regime, um episódio na Ucrânia de maldade extrema, inclusive, de 6 milhões de mortos de fome, porque os russos queriam controle excessivo sobre uma parte do território, muito semelhante ao que acontece hoje em nossos dias, conflito entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia domina novamente sobre o território ucraniano de forma autoritária. A gente tem um precedente incrível na história nessa época de Joseph Stalin. Nós estamos falando aí mais ou menos de 20 milhões de mortos. Concomitantemente, na Rússia, Mao Tse-tung, aliás, concomitantemente na China, perdão, Mao Tse-tung, com um regime muito semelhante do ponto de vista ideológico, fracassa também e estima-se 80 milhões de mortos, a depender da fonte histórica naquele país. Então, regimes que colocaram em prática as ideias de Marx foram um completo fracasso, economicamente e principalmente moralmente, uma vez que a gente está trabalhando aí com mais de 100 milhões de mortes, somando os dois modelos. Ficou claro para a humanidade que esse modelo revolucionário, armado, de pegar em armas de fato, destituir o poder e ser o próprio poder, não daria certo, como não deu de fato. Uma mudança seria necessária para que tais grupos assumissem o poder. E essa mudança se deu por meio do indivíduo, principalmente, que está aí na foto, um italiano chamado Antonio Gramsci. O que ele disse? E ele teve uma sacada genial. É aqui que mora o perigo para nós, inclusive, como cristãos. Gramsci dizia que, para se assumir o poder e se perpetuar no poder, era necessário que houvesse uma ocupação de espaços, uma infiltração em diversos segmentos da sociedade que representassem pilares de segurança para essa sociedade, de forma a construir uma nova identidade cultural. Isto é, mudar aquilo que as pessoas acreditam, para que, em um determinado tempo posterior, essas pessoas defendessem, por livre e espontânea vontade, aquilo a quem os revolucionários acreditavam. Então a ideia aqui não é mais pegar em armas e fazer uma revolução. A ideia aqui é fazer uma revolução cultural, é entrar na cabeça das pessoas de forma que uma lavagem cerebral seja feita e essas pessoas defendam explicitamente aquilo a quem o partido acredita e defende. Isto é, invasão da mídia, invasão da educação, invasão da própria igreja. Convido os irmãos a refletirem sobre a nossa sociedade atual. Quando a gente pensa na nossa educação, quando a gente pensa na mídia, especialmente a mídia brasileira,
Quando a gente pensa nas nossas instituições políticas, em um dos três poderes, o poder judiciário do Brasil, a gente percebe ou não clara influência de tais ideias em nosso meio. Pastor. E a questão é bem sorrateira. Não tem por lápis, mas ontem eu fui numa programação da escola do João Pedro, na parte da manhã, e tinha lá uma história de uma negra que rompeu com algumas questões da época dela, quando ela pega um livro lá e vai para as faculdades lá, vai ser inserido nesse contexto. Só que é um negócio muito assim, muito chato você participar, porque a questão não tinha nada a ver com racismo. Pegaram essa moça e o fato de que ela era feminista. A ideia era bem essa, tinha uma menininha lá falando disso sem nem ter conhecimento disso, sabe? Foi colocada lá para explicar algo que ela por si só não teria condições alguma de compreender, mas que já está sendo minada a respeito dessas coisas. Não tinha nada a ver com racismo. A proposta foi totalmente, sabe? Dentre outras coisas que havia ali que eu olhei. E, inclusive, estava conversando com uma mãe que ela falou assim: pastor, um dos professores aqui chegou a falar o seguinte, que os alunos deles não têm obrigação nenhuma de frequentar uma fila. A turma dele tem bando, tá vendo? Bater de frente contra o militarismo, né, que é uma questão nem política, é de ordem mesmo, né? É umas coisas muito chatas que você vê realmente de forma sorrateira. Se não tiver esse conhecimento, você não percebe. Você vai hoje nos órgãos públicos, quem está ocupando os lugares? Por que essas pessoas estão lá? Né? E a palavra certa é essa, de forma sorrateira. O processo de se construir uma mudança de mente das pessoas não é de uma hora para outra, é gradual. E isso foi feito ao longo de muitas décadas, pelo menos nas últimas 4 décadas, e com muito sucesso. Eu estive recentemente no ambiente escolar, né? Eu formei aí há 8 anos, mas eu tenho memórias claras da minha época de escola básica. E é nítido como somos bombardeados com uma ideologia. E uma ideologia que, repito, é claramente contrária à fé cristã. É uma ideologia que defende tudo aquilo que a gente abomina. Essa percepção é totalmente diferente da percepção que meu pai tinha da sua época de escola. Sempre que eu tenho essa conversa com meu pai fala, não, na época dele, ele pegou uma época de ditadura militar ali, na escola, que não tinha ideologia na escola, que aprendia as matérias mesmo, e é totalmente diferente da minha experiência na escola 20, 30 anos depois da experiência do meu pai. O ambiente de faculdades, e aí é o ambiente que eu estou atualmente, é pior ainda, eu diria. Eu olho para o lado e eu percebo o tamanho da influência ao notar que numa sala de 40 pessoas, 80% pelo menos se posiciona de um lado do espectro, que é o lado contrário ao nosso. Eu sou minoria dentro da faculdade. São poucos que eu posso olhar para o lado e perceber que de fato defendem a conservação dos bons costumes. Não vou dizer nem da fé, porque muitos desses nem cristãos são, mas conseguem entender que o que está sendo feito hoje em dia é errado. O ambiente da universidade é um ambiente hostil à fé cristã. Não há mais espaço, por exemplo, para se criticar a homossexualidade. Quando eu olho para o ambiente acadêmico, se você entende que a homossexualidade é um pecado e deveria ser combatido, você está errado. Você é um preconceituoso, você deveria inclusive ser preso por ter tais ideias. Com isso, os irmãos conseguem perceber a dimensão que tal revolução cultural alcançou. Eles conseguiram uma geração que pensa igual a eles. E a gente vai entender o motivo do porquê que eles querem infundir tais coisas na sociedade. Mas quando a gente olha a mídia, por exemplo, a situação é a mesma. Basta olhar o que aconteceu nas últimas eleições federais. Viés político claramente estabelecido a favor de um candidato em detrimento de outro. Quando a gente olha para o nosso poder judiciário, a gente tem na Suprema Corte do nosso país pessoas indicadas que foram advogados de defesa de certos partidos, o que claramente fere o princípio da justiça, uma vez que a opinião é claramente enviesada. Ramos da Igreja Católica, principalmente,
também foram plenamente acometidos por tal doutrina. A gente tem a teologia da libertação, que apesar do nome não prega uma libertação dos pecados em Cristo Jesus, prega uma libertação social, das amarras da opressão de um regime que fere a população. Então, assim, conseguiram entrar em todas as áreas da sociedade, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas educacionais. Isso parece teoria da conspiração. Será mesmo? Vou mostrar um vídeo para vocês rapidamente e vou passar a palavra para o Edson na sequência. Não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral, que anda isso, sei lá, 98. E, portanto, não tínhamos que ficar preocupados em mudar a eleição. Tinha que começar a pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, O Xandão que não quer deixar passar. já estava sendo coagidos pelo STF. Mas a ideia é essa. Já deu para a gente entender ali o que está sendo abordado. O principal expoente de uma dessas ideologias está dizendo claramente que eles não deveriam se preocupar com o resultado das eleições décadas atrás, mas que deveria sim organizar a sociedade para que daqui 20 a 30 anos as pessoas, complemento aí, pensem o mesmo que o partido, que eles têm uma certa porcentagem da sociedade comunista. Edson. Só um minuto. Não precisa não. Toda essa quebra de paradigmas, essa quebra de conceitos ocorre, eu penso, por causa da nossa omissão, no sentido de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento. Não estou falando só politicamente, estou falando também conhecimento bíblico, conhecimento da orientação da palavra de Deus. Porque o que ocorre? Nós, às vezes, precisamos mandar os nossos filhos, os nossos netos para a escola, e quando eles voltam da escola, nós temos que quebrar, desfazer as ideologias que são impostas a eles lá na escola. E muitas vezes nós omitimos o cuidado com essas coisas, e eles vão criando essas estruturas dentro deles, esses conceitos dentro deles, sem ninguém vai desfazer o que está sendo feito. Há 2 ou 3 semanas atrás estive na escola dos nossos netos lá, e o que se via claramente era uma ideologia sendo incutida na cabeça das crianças, e as pessoas aplaudindo aquilo. Quem é que participava lá indiretamente das coisas? Carlinhos Brau, Chico Buarque, um é sobre um exemplo do outro, ou um é sobre o outro, e coisas desse tipo. São essas ideologias que são incutidas nas cabeças das nossas crianças, e nós precisamos ter todo cuidado, ter toda atenção para quando chegarem em casa, nós desfazermos. Perfeitamente. Para isso a gente precisa ter conhecimento político, mas principalmente conhecimento bíblico. É lógico, eu costumo dizer que eu sou um analfabeto funcional. Eu não tenho formação de humildade, mas como eu nasci em 1954, eu vivi essa mudança, e às vezes em algum momento da vida até simpático a ela, no sentido de ter uma rebeldia, uma liberdade que só fazia mal. Mas o que a gente vê hoje, e o Toninho ali, que Deus o tenha, foi terrivelmente, ele foi pior do que qualquer um antes dele, certo? E dificilmente ele vai ter
acreditava desde o dia que nasceu, né? Sobre a soberania de Deus, sobre a autoridade de Deus na vida do povo, sobre o pai e a mãe, o respeito à instituição, à sociedade, e como é que você organizava a sua vida então. E agora é o seguinte, agora você é dono da sua vida. Eu quando olho para você, eu fico pensando o seguinte, como é que a ação de Deus ainda é visível nos nossos dias? De deixar que alguns não se contaminem com as ofertas que são muito melhores do que a ortodoxia, de ter que seguir regra, preceitos, mas sim de ter uma liberdade de poder fazer o quê? Você quer um trem melhor mesmo? Entendeu? O que acontece é que o resultado disso vai nos levar para um fim que não vai ter recomeço, não vai ter como recomeçar. E a gente esquece que a história não tem 70 anos, ela tem muito tempo. Então, quando se começa um processo de descaracterização, não está importando quanto tempo vai levar, pode levar 70, 100, 200, o importante é que ele vá acontecer. Então, como o Edson afirma ali, nós precisamos urgentemente, nós como pessoa, voltarmos para Deus e dizer o seguinte: olha, eu não quero nada disso, eu quero o Senhor, com todas as propagandas estranhas que se faz do Senhor hoje, que diz que o Senhor foi criado, foi inventado, que o Senhor não age, que o Senhor não existe, está acontecendo coisa aí, o Senhor não se manifesta. Mas a gente precisa focar nessa esperança de que a nossa vida, de fato, não é só aqui, né? A gente vê que a história não mira esses homens, está aí o homem sem sombra, porque até a sombra dele não andou os campos forçados da Sibéria, que até a Margaret Thatcher, apesar de ter algumas ideias parecidas, é chamada de a dama de ferro, porque era uma mulher sem piedade. E o Toninho era o cara que resolveu arrumar gente para fazer isso que está acontecendo hoje, né? Colocar cabeças pensantes dentro das lideranças sociais que pensam igual a ele e que são adeptos disso e que não importa o que vai acontecer com eles. O importante é que amanhã a história vai dizer que eles mudaram a história, né? Como eu disse no início, a verdade hoje é relativa. A verdade depende de quem conta a história. E hoje os detentores da narrativa são eles. Então eles estão construindo uma nova história. Ainda me fez uma pergunta que eu quero responder publicamente. Ela me perguntou se biblicamente eu acredito que vai ficar alguma coisa. Certo? Se eu não acreditasse biblicamente, se não acreditasse na palavra de Deus, o que eu estaria fazendo aqui? Não há nenhum romantismo quando nós acreditamos na palavra de Deus e quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, independentemente das coisas que nos sucediam. Mas dentro do mundo que vive hoje, continua. Dentro do mundo que nós vivemos hoje, nós somos minoria. Hoje estamos caminhando para É isso. nesse sentido que eu fico preocupada. De forma que exercer influência, claramente somos minoria. Se você for analisar números de população, talvez não somos, mas eles fazem muito mais barulho do que a gente. E essa liberdade, não sei quem conhece aqui aqueles quadros antigos que na casa dos nossos avós tinha, do caminho do inferno e do caminho do céu. Qual que era o caminho maior? Pegando um gancho aqui na história ali do Toninho, como diz o conhecimento. Alguém que sabe dizer por que existe um plebiscito para a troca da bandeira do Belo Horizonte? Vocês vão voltar e não sabem por que existe esse plebiscito? Tem um designer que se chama Gabriel Figueiredo, ele não está satisfeito com a nossa bandeira. Ele acha que a bandeira atual é muito feia e não representa ele. Então ele criou a bandeira, que ela só tem 3 cores, e segundo ele, representa ele. Ela é a metade verde, onde ela representa a Serra do Curral, a metade azul, onde significa o céu do Belo Horizonte,
ali influenciando através de uma ideia, de um ponto de vista que ele não gosta da bandeira. Mas enfim, a gente tem tanta coisa para decidir, para pesquisar e para levar o povo se realmente eles gostam ou não, como por exemplo, pontes, viadutos, etc., para melhorar a nossa cidade, né? E um camarada coloca a ideia de que ele não gosta da bandeira. Então pensem também nisso ao decidir se você quer que muda, né? A bandeira ou não. Lembrando que uma mudança de bandeira hoje representaria um custo enorme. Quem paga o custo somos nós. Se troca a bandeira, tem que trocar uniformes de polícia, de escolas, etc. Então, impostos vêm da nossa contribuição. Em relação a essa questão da bandeira, eu volto aqui, mas os irmãos observaram a chamada que tem na mídia, que basta frequentemente como que vai proceder a maneira de votar a bandeira. Eu posso estar assim, muito doido, mas eu acredito numa coisa chamada condicionamento. E eu acredito, eu posso estar enganado, que a mudança da bandeira na rua será o número 1. Sim. A pergunta é se você aprova a mudança, sim ou não. Sim ou não? O sim é o que seria a primeira. O sim é 1. Se esse sim ganhar, quem não é favorável a essa mudança pode entrar com esse recurso, porque na chamada a mão vai no menu. Isso é estratégia, isso é condicionamento. Aí o que acontece? Põe a chamada no menu, mas passa pouco o motivo da importância. Chega lá, a pessoa tem que votar. O que ela vai lembrar? Não é só assim, não é o momento que ela viu durante todo o tempo o negócio que está sendo na televisão dela, no celular dela. Né? Então, queiram vocês ou não, vai mudar. Tá? Acredito. Eu quero, assim, eu estou muito totalmente alienado da verdade. Irmãos, o tempo já esgotou, mas eu gostaria de concluir com vocês para não se fechar em aberto. Em primeiro lugar, não menosprezem esse processo. Não deixem de dar a devida importância. Como vimos aqui, é um processo que ocorreu de forma lenta, de forma gradual, mas que obteve sucesso. A nossa sociedade hoje é enviesada. A tendência é piorar. A minha geração está totalmente comprometida, mas eu temo pela geração dos meus filhos. E é nossa função, é nosso dever estarmos atentos quanto a isso, estar de perto, porque muitas vezes o que eles estão sendo ensinados lá a gente não sabe, e isso é muito perigoso. Mais perto. Perdão, não estou muito habituado com isso. Por que eles querem atacar as instituições, a educação como ela foi historicamente construída? Por que eles querem atacar a igreja? Porque eles precisam atacar tudo aquilo que é base da sociedade. Para assumir o poder e permanecer no poder, eles precisam chacoalhar a estrutura da sociedade. Eles precisam gerar um caos, destruir tudo aquilo que trava as pessoas, para que, em sequência, eles se ofereçam como a solução e assim alcancem o poder e permaneçam lá. A estratégia é essa: gerar o caos para assumir o poder, ao dizer que eles são a solução do caos que eles mesmos geraram. Então, é uma eleição para a prefeitura, a gente não dá a devida importância, mas o processo começa aqui, na prefeitura, daqui 2 anos, a nível nacional. Precisamos estar atentos em todas essas esferas, porque a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte é capaz de votar coisas que nos prejudicam nesse aspecto. Então, ao escolher o seu candidato, pesquise o que ele acredita, antes de oferecer a ele o monopólio da violência para que ele possa utilizar contra você. Como eu disse anteriormente, reafirmo, o desconhecimento de economia é algo normal. Eu não posso exigir que os irmãos tenham conhecimento de economia para dizer qual lado do espectro é melhor. Mas os irmãos, como cristãos, precisam estar totalmente cientes daquilo que acreditam para eleger candidatos que compactuam com o que você acredita de forma a te defender. O cerco para a religião, para a igreja, para a fé, está se fechando. A gente observa isso nos nossos dias. Tem se tornado mais difícil ser cristão. Quando eu falo do ambiente universitário, por exemplo, por inúmeras vezes eu sou coagido por aquilo que eu acredito. Eu já fui denunciado à coordenação de curso
curso por questão de homossexualidade, por exemplo. De ter que ter conversa com o coordenador, em tom agressivo, em tom de acusação mesmo, ter que explicar uma situação que não tinha nada a ver com aquilo. Então, o cerco, ele está se fechando. Mas, como mensagem de fé aqui, a nossa esperança, claro, não está nesse mundo. E a promessa é de que vai se tornar assim cada vez mais difícil para a gente. A igreja vai ser perseguida nos últimos tempos, o amor vai se esfriar de muitos, mas devemos nos fortalecer, devemos manter aquilo que acreditamos, defender a nossa fé até o último momento. E para fechar, eu gostaria de ler o texto de Atos, capítulo 5, versículo 27 a 29. Um texto em que os apóstolos foram presos, e aí tem-se uma fala muito importante que, aplicando para o nosso contexto aqui, eu gostaria de expandir para a nossa realidade. O texto diz assim, Atos 5, 27 e 29: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. No mundo em que o cerco à religião está crescendo, em que temos perdido espaço, em que temos sido perseguidos, ainda não fisicamente, mas no campo das ideias totalmente, importa que obedeçamos a Deus e não que nos adequemos a essa nova realidade a fim de agradar as pessoas. Espero ter conseguido passar essa mensagem para os irmãos. É um conteúdo denso, é difícil tratar isso, ainda mais para públicos tão diferentes. Embolei em alguns momentos aqui tentando achar uma linguagem melhor para dizer tais coisas, mas convicção de que os irmãos tenham entendido a importância da gente estar a par de assuntos políticos para defender a nossa fé ao eleger aqueles a quem de fato compartilha os nossos ideais como forma de defesa, mas sabendo que a nossa esperança não está nesse mundo, está no mundo que vem após isso. Então, agradeço a paciência dos irmãos pelo tempo estendido, que no próximo dia 6 a gente consiga exercer a nossa cidadania de forma sábia. Obrigado.